O que pode e o que não pode. O que é ser crente e o que não é ser crente. A gente precisa deixar isso muito claro. Somos iguais? Não somos. A gente é crente. A gente é de outro país. A gente tem outra cabeça. Não dá para pegar uma coisa e apenas pôr uma capa nela. É disso que a gente vai falar. Mas eu não vou ficar falando. Eu vou fazer perguntas. Há muita coisa que nós estamos... Tem gente que não pode se batizar. E tem gente que pode se batizar. Aquele que crer e for batizado. O que é crer? Nós precisamos destrinchar um pouco isso que é crer. Nós não vamos chegar no ponto de dizer assim, é pecado usar bermuda? Já dizemos que não é. Está certo? Não tem sentido. Não é disso que nós estamos falando. Tá bom? Então eu quero começar com várias perguntas. A primeira delas é... Existe uma frase assim, Deus olha o coração. Quem conhece? Levante a mão, por favor. Você já ouviu falar dessa frase? Deus olha o coração. Eu queria saber o que é isso, porque eu não sei. O que quer dizer Deus olha o coração? Sabe por quê? Porque no sentido que as pessoas falam Deus olha o coração, elas falam para se justificar. A gente fala, mas tal coisa não. Ah, mas Deus olha o coração. Como assim? Pois não. Alguém poderia dar um exemplo de quando alguém usa, mas Deus olha o coração? Alguém tem um exemplo aí? Hã? A gente ama a Deus. Eu acho que é atitude. Eu acho que é atitude. Mas as pessoas falam, mas Deus olha o coração porque está querendo justificar um erro. Mateus. Quando as pessoas se referem a Deus olha o coração, para poder justificar o erro dela. Eu vou fazer esse erro, mas Deus olha o coração. Tá. Deus só quer o coração. E aí é onde as pessoas se enganam e acham que Deus é açougueiro, para querer só o coração. Eu sei. Gostei. Agora temos aí Yasmin. Sim, geralmente quando eu escuto essa palavra, essa frase, é quando a pessoa faz alguma coisa errada, minha mãe fala assim, Deus olha o coração, viu? Tipo, você fez alguma coisa errada, e aí ela fala pra você se justificar e falar a verdade. Mas aí o que ela está falando é diferente. É exatamente o contrário. É o contrário. Ela está dizendo assim... Se você está me enganando, Deus está vendo. Isso. Não. Guilherme. Por exemplo, pastor, vou fazer alguma coisa para a igreja, mas eu sou, por exemplo, quero fazer um jardim para a igreja. Quero dar um jeito nas árvores e tal, mas eu não sou jardineiro, eu não sei nada. Eu vou e estrago tudo. Aí a pessoa, Guilherme, por que você fez isso? Ah, não, Deus não. Foi a intenção. Bom, aí surgiria uma nova pergunta que eu não quero anotar lá agora, mas se a secretária puder anotar, é a pergunta. No reino vale a intenção? No reino de Deus vale a intenção? Quando a gente... Nós temos que voltar aqui, tá? Quando a gente diz assim, olha, não deu para eu ir e tal, não, mas valeu a intenção. Na Bíblia, como é que isso funciona? A Bíblia trata disso, a resposta é trata disso de maneira muito clara, né? Então vamos voltar. Vai para o retiro, tem a instrução da igreja, dos pastores, dos líderes. Bermuda e camiseta, e entra de biquíni. Ah, não, mas Deus olha meu coração. Então eu quero entrar no ponto aí do coração, então. Então, é preciso você e eu nos cuidarmos, porque de fato Deus olha o coração. Pegando esse exemplo, quando era bermuda ou camiseta e você usou biquíni, quem mandou você usar biquíni? Quem foi? O seu coração. Então nós precisamos saber que o coração para Deus não importa. Ele não serve para nada. No sentido que enquanto ele não for
servo de Deus, o coração não vem com isso. Deus olha o coração, sim. Deus olha o coração quando você cobiça. Deus olha o coração quando você pensa mal. É o coração que ele olha. E porque Deus olha o coração, nós estamos perdidos. Precisamos entregar o coração para Deus. Então vamos parar de usar esse negócio que Deus olha o coração. No meio evangélico isso não funciona. Por quê? Porque é carnal. Mas como Deus olha o coração? Não, Deus não está interessado em te desculpar, não. Deus não tem mais nada para fazer por nós. Escândalo? Não, Deus já fez. O que Deus fez? Morreu por nós. Morreu. Ele entregou o filho e morreu. É tudo isso. Não há mais uma obra que Deus vai fazer por nós. Não há uma nova coisa que Deus vai fazer por nós. Agora quem precisa fazer? Somos nós. Bom, esse é um ponto interessante sobre o coração. Tenha cuidado, porque Deus olha o coração. E quando ele olha o coração, ele nos condena. Porque é dali que saem os maus pensamentos, é dali que saem os pecados, é dali que... Por isso que é dito que o que sai, né? Aí nem sempre é verdade. Porque o ser humano, esse Homo sapiens moderno, ele conseguiu aprender a driblar a Bíblia. Ele consegue falar uma coisa que o coração não está cheio. Diz, como eu gosto de você, cara. E lá dentro, amanhã eu te mato. Não é? Então, agora, biblicamente, sim. A boca fala, e aí está falando, um pregador, um professor, etc. Muito bem. Fazer um esclarecimento. Assim, quando a Bíblia fala do pensamento do coração, a ciência fala que pensar é com o cérebro. Sim. Mas é que uma coisa não é sem a outra. É esse conjunto. E aí, se você puder... Eu estou para dizer para vocês que a ciência ainda vai se dobrar à Bíblia. E no futuro, a ciência ainda vai dizer que há outros órgãos importantes no nosso corpo que têm memória, que sentem, diferentes do que a medicina diz totalmente hoje. E quando a Bíblia diz, dá para mim o teu coração, não é uma figura de linguagem. Deus sabe, e isto vai ser esclarecido melhor. A ciência é que vai esclarecer para nós o que é o coração. Minha opinião, pastor Cláudio. Mas eu quero passar por uma nova pergunta. Fazer uma observação. Eu vou anotar, assim, olhando, e não é possível a gente ficar aqui esses 3 domingos sem que todos falem. Vou cobrar. Essa pergunta aqui é importante para você participar. Onde que está escrito que eis que tudo se fez novo? É que trecho bíblico? É na Bíblia, claro. É na Bíblia. Onde que está escrito? É na Bíblia, mas aonde? Me dê mais uma parte desse... Não, Rebeca, sem olhar na Bíblia agora. Você pode ficar com a minha, vai ser útil, mas é parte de que texto maior? As coisas velhas já passaram, esse que tudo se fez novo. É parte de qual outro? Mas se ele começa, aquele que está em Cristo, nova criatura é, Apocalipse. Não, aquele que está em Cristo. Nova criatura é. Seria Paulo que teria falado? Seria em Coríntios? Vamos achar o versículo aí em 2 Coríntios 5, vamos lá. 2 Coríntios 5. É assim? Ou é primeiro? Vamos achar aí. Tá o lugar, página. Tá por aí. Possível. O pastor dá até o Não, eu acho que é. Acho parágrafo. uma coisa de 7, ou versículo 17. 5:17? Tudo se fez. Vamos ler. Vamos lá.
2 Coríntios 5,17 diz o quê? Quem tiver a Bíblia, leia. Portanto, ou assim, Alguém que está em Cristo é nova criatura. alguém que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo coisas novas. Vou preferir as coisas velhas nesse momento. As coisas velhas, Já passaram. eis que... Tudo se fez novo. Vamos começar por aqui. Ana Luísa. É assim, não, eu vou fazer a pergunta, você pode consultar os universitários. O que quer dizer as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo? Pensa aí. Ó, nós queremos ir embora hoje ainda. Faz para mim. Pega essa mesa, põe para cá, por favor, me ajude. Aí está. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Vamos lá. Pois não. Eis que tudo se fez novo. O camarada era velho, como eu, agora é novo. Hã? Assim, antes é quando você não estava com Deus, agora você está com Deus. É como se você tivesse ficado no passado. Agora você é uma nova criatura, agora você vai ficar junto com Deus, você vai tentar não errar, se errar, você vai pedir desculpa na oração, vai fazer tudo certinho. Tá. Rebeca. Você achou que ia pular, né? Eu acredito que seja, depois que a gente aceita Jesus, tem Deus na nossa vida, tudo que a gente fez de ruim no passado vai ser apagado e Deus já perdoou e agora a gente tem uma vida nova com ele. Pan. A velha criatura. Você não conhecia Jesus, você não sabia o amor, quão grande era o amor dele. Aí depois você vira uma nova criatura, você se batiza, você segue uma vida com Cristo. E mesmo você errando, você tenta seguir uma vida reta ao jeito de Deus. Rihanna. Nova criatura quer dizer, tipo assim, que você não vai ter mais aquela vontade que você fazia antes, mas claro que você vai continuar pecando. Mas você deve procurar parar de pecar. Então, a nova criatura é você seguir a Deus, mas sabendo que tipo, Ele vai te transformar aos poucos. Pedro. Eu vejo que quando você aceita Jesus e você tem a renovação, né, da sua mente, você faz tudo novo. Você não faz as mesmas coisas que você fazia no passado. Então, isso que tudo se fez novo, tudo que você fazia de errado antigamente, você faz certo agora. Deixa eu te fazer uma pergunta, Elias. Primeiro, a gente está aqui não é para ensinar, a gente está aqui para aprender. Por acaso eu estou fazendo as perguntas, mas se outro estivesse fazendo as perguntas, claro está que eu ia ter dúvidas para responder e tudo, né? Eu sei. Quem está na frente sempre faz a pergunta como se ele soubesse, né? E os outros respondem com vergonha e tal. O Pedro disse diferente delas e ela disse diferente delas. Você acha que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo? Significa, pergunta difícil, que as velhas se renovaram ou que o que era velho acabou e começa tudo novo? Pensa para responder. Vou dar 1 minuto para você conversar com o Gustavo. Escute os dois. Você também discute com outro aí. Ó, a minha pergunta, tá? Todo mundo pode conversar. Eis que tudo se fez novo. Quer dizer que as coisas velhas permanecem ou elas acabaram?
Ou tem uma mistura aí? Diz, né, o ditado aí, uma palavra que o crente gosta de falar, velho é o diabo. E as coisas velhas é do diabo. A pergunta é difícil? É difícil a pergunta. Não é sério. A gente não. Porque as coisas velhas já passaram. Mais ou menos, mas elas permanecem. Esse Você que- desceu as águas, mas quando você sair, tá tudo lá. Você tem que ir E o matando teu elas. coração mudou? Então, elas passaram não no sentido que acabaram. Passou aquele modo, passou. Exato. Deveria passar no teu coração a partir de agora. Difícil a pergunta. As coisas velhas passaram. Significa que elas acabaram. Não é bem assim. É um trabalhar de Deus nessas coisas. É difícil as coisas velhas. É difícil. E aí? As coisas velhas passaram, significa que não existem mais? Agora também se fizeram novas. Seja boa, agradável e perfeita. Então, aquilo que você estava falando de Ali já está pregando. antes você pensar em algumas coisas. Eu volto aqui já. Quero ouvir quem não tem experiência de igreja. Eu acredito que você se torna uma nova pessoa, mas isso não é só pelo fato de batismo. Tem que ser sua cabeça e as coisas têm que ser diferentes do que você é. Só batizar, mas você ser a mesma pessoa. E acho que pra mim é Daqui a pouco, eu vou pedir para você repetir uma frase. Eu vou perguntar, se não hoje, domingo que vem, se essa frase que você falou, a pessoa se batiza para ser uma nova criatura ou se batiza porque é nova criatura. Foi isso que você falou, não foi? Você não esquece? Nota isso. Das coisas novas. Então, quando o professor traz um questionamento de é novo, é algo que era velho que se torna novo. As coisas velhas acabaram? Eu acho. Isso. Minha opinião. Lá. E aí, o que vocês vão dizer? A gente pensa que as práticas velhas se inovaram com as práticas boas e que nós nos tornamos pessoas novas em Cristo. Mas também a gente não vai deixar as práticas ruins de lado, porque senão a gente ia se tornar algo santo. Só é santo Deus. Quais práticas ruins podem permanecer? A gente está sujeito a pecado, mas isso tenta quando tudo estrutura a nova verdade, a gente Tenta não pecar. a gente está na música Vocês vão ser. Tá. E aqui, como é que estão as coisas? As coisas velhas passaram, não existe mais, não existe. Eu acredito que algumas não existem mais e outras ainda existem, porque novas coisas que eu penso, várias coisas que me lembram muito sobre o batismo, porque quando a gente se batiza, a gente anuncia para o mundo que a gente acredita em Deus como mesmo Salvador. E então a gente não muda o nosso vício, a gente muda por dentro, o nosso ser. Quando ele falar, eu vou chamar você para falar. E aqui? As coisas velhas acabaram ou elas existem? Ela acabou de passado. É tipo o batismo. Você deixa morrer aquela velha criatura e nasce uma nova criatura.
Por exemplo, Lá na minha isso. escola, Algum pecado de antes pode permanecer depois? Então, se for um pecado assim, não é gravíssimo assim, que você sabe que você tá pecando e você faz mesmo, sabe? Ah, eu sei que é pecado, mas eu vou fazer para pecado. Talvez você continue pecando, só que aí o Espírito Santo vai meio que dar aquela incomodada, sabe? E aí, os pecados antigos permanecem? Mas e as coisas antigas, que não são pecados? Você não... Antes você ia... Antes você ia pro Play Center. Lembra do Play Center? Todo sábado, todo domingo ia pro Play Center. Era pecado? Você vai continuar indo? Mas se eu deixar de ir para a igreja e escolher outra coisa, sim. Então, eu acredito que morreu já era. Tudo tem que ser novo. As coisas que a gente... E antes de ser nova criatura, permanecem hoje? Não. Quais? Todas? Nenhuma mais permanece? Porque tem Eu andava de bicicleta, agora... Não, você pode andar, mas tem que ver onde seu coração está focado na vida. É priorizar as coisas de Deus. Lembra dessa frase? Prioridade, coração focado. Tá bom? A gente vai E aí, as coisas velhas? Permanecem? Vão embora. Eu entendo o seguinte, porque são duas coisas. A vida normal que ele leva, prática, só que a outra é no caminho largo que digo simplesmente no pecado. Ele só vive no pecado. Não existe nenhuma maneira de vestir. É coisa velha, passou, vai ser novo. Quem prefere a amiga de Joana que a Rebeca? Chegamos a um amor. Eu queria fazer parte do seu. É o fogo. Nesse ponto você precisa esclarecer a gente. Como é que a gente vai pensar para responder isso? Né? E aí? Uma corrida de 5 anos. Ela nem já correu. É simples. Morreu ali, começa a fazer. Mesmas coisas que fazia. Então eu posso voltar. Todas as ações velhas morrem ali e começa do zero. Eu posso voltar à coisa velha, mas do zero. O novo. Muito bem, gente. Ele tem um novo foco. A pessoa tem um novo foco. Não, o dele é tudo. Isso, roupa. Um novo foco. O coração dele não está voltado para ele. Agora Que era... ficou direito. Agora Foi. Eu acho que é interessante que ele gostaria de compartilhar. Já ele vai. É que nós vamos chamar agora. Eu quero na prova de aqui, fogo. eu quero falar uma coisa para vocês. Se vocês puderem, deixa eu falar dali. Se vocês puderem, eu convido vocês para frequentarem essas três manhãs de escola bíblica dominical aqui fora. Para a gente conversar. Não tenhamos pressa. Nem quando um falar uma coisa, não, mas eu penso diferente. Você vai falar, vai ter tempo. São 3 domingos. O ruim aqui é ficar cansativo, entende? Porque nada cansativo é bom. Estudo cansativo, aula cansativa, é tudo horrível. Mas eu acho que vai pegar fogo. E quando eu fizer as próximas perguntas, eu acho que vai pegar fogo. Acho que eu deveria estar aqui. Porque eu estou querendo que a igreja se preocupe com santidade. Santidade. Na alma, no espírito e no corpo. Porque diz o versículo, e todo o vosso corpo, toda a vossa alma e todo o vosso espírito sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, mas isso temos 3 domingos. Agora nós vamos chamar os nossos 2. Não incluiria em toda essa vida Jesus. Vamos chamar os 2? Qual foi a pergunta que nós fizemos para vocês? Gente, eu gosto do sol quando tá frio.
Quem quiser chegar mais, pode chegar. Isso, na nova criatura, como é que ficam as coisas velhas? A gente conversou que as práticas velhas se renovam com as práticas boas. Fala de novo, as práticas velhas Se renovam com as práticas boas. quer dizer que as práticas velhas ruins se renovam com as práticas novas boas, é isso? É. Ah, ok, continue, tá bom. Só que, do mesmo jeito, todos nós estamos sujeitos a pecar. Todos estamos sujeitos a pecar. Todos nós estamos sujeitos a pecar. Então, quando você fala todos nós estamos sujeitos a pecar, Gustavo, é um pecado futuro. Se eu tiver... Estamos sujeitos a pecar, então não estamos pecando. Não é isso? É isso? Ok, continue. Pode falar mais, se quiser falar. Que a gente não se torna perfeito automaticamente no instante. A gente tem que buscar a sessão, o tempo, evitando pecar, evitando errar, sempre tendo as práticas de uma nova criatura. E nova criatura sempre vai ter essa preocupação. Sua teoria serve agora? Não, é que o Felipe falou que o Bruno tem uma teoria. Qual é? Vamos lá. Quando eu comecei a crer em Jesus e comecei a frequentar mais a igreja, as aulas, tudo que foi música, curso, e antes eu achava legal e eu gostava, quando eu fui escutar de novo, quando eu fui pensar ou ver isso de novo, eu já percebi que não era certo. Né? Comecei a distinguir mais as coisas e separar alguns pensamentos que antes eu achava que era correto, mas com o tempo eu percebi que não era isso. Né? E isso não agrada a Deus, não vai me aproximar mais de Jesus que a palavra fala. Né? Ô Bruno, Gustavo e Elias, vocês acham então que a nova criatura vai se preocupar com gostos musicais? Sim. Você acha? Ou não? Então, gosto musical também vai entrar nessa nova... Tudo que a pessoa escutava antes. Tudo que fazia antes, ele vai ter que passar por um novo crivo de novo, é isso? Isso é ser nova criatura. Mateus, é nessa linha? Desculpe estar aqui. Imagina. Eu não quero pôr pra cá. Temos um exemplo perfeito. Mas a gente está conversando aqui e aí tivemos esse exemplo. Que uma pessoa para... Qual é o exemplo, né? Da pessoa... A pessoa se renovar. Aí a gente tivemos essa conversa e falamos assim, que a pessoa ser renovada é a mesma coisa que identificar uma peça. Se a peça não está quebrada, a gente identifica que ele está perfeita. Tá. A peça ela continua sendo a mesma. Tá. É uma peça renovada. É uma peça... Entendi. Tá. Bom. Sim, Felipe. Posso? 1 minuto. A tese que o Bruno trouxe aqui fala do paradoxo do navio de Teseu. É um navio todo de madeira. Só que aí você precisa trocar uma peça, uma tábua. Aí troca uma, troca outra. Vai trocando todas essas peças até que todas as peças daquele barco foram trocadas. Tudo no barco foi trocado. Ele parece um barco antigo. Mas todas as peças são novas. É o mesmo barco ou é um novo barco? Esse é o paradoxo. Então, o nosso entendimento aqui parece, olhando assim, é o mesmo feliz. Mas todas as velhas coisas passaram, se fizeram novas. Yasmin. Eu estava falando com minha dupla e a gente pensou assim, que é a mesma coisa de quando a gente se batiza. Porque quando a gente se batiza, nós anunciamos para o mundo que acreditamos em Deus, que Ele é o nosso único Salvador, que Ele nos basta. Nos basta. E que a gente não vai deixar de ser nós mesmos, não vamos mudar o nosso físico,
mas a gente muda por dentro. E tudo isso se encaixou. Foi bem. Ok. Rihanna. As coisas velhas têm que mudar. Igual o pastor deu um exemplo. Ah, mas andar de bicicleta ainda vai... Não posso andar mais de bicicleta? Tem que ficar para trás? Pode, mas tem que ver onde seu coração está. Ah, aquilo vai me atrapalhar com a igreja? Não um exemplo de andar de bicicleta, né? Mas igual o batismo que a Yasmin apontou. Mas eu vou batizar, eu vou virar outra pessoa? Você tem que parar de pecar, como o senhor pregou no retiro e aqui na igreja. Vou colocar uma coisa aí dentro, bem difícil. A bicicleta vai ser a mesma. E a roupa vai ser a mesma? Não. Pode ser que sim, pode ser que não. O que é não? O que é depende da roupa? É uma roupa muito colada? Se é uma roupa decente, pastor? Isso, a religião tem que se preocupar, não precisaria, e nós não vamos ficar parados aqui não, vamos continuar. Mas é que a pessoa não pode ser isto para ser, ela tem que ser porque é, ou seja, aquilo deve estar dentro da pessoa. Agora, o que não dá é a gente estar agora que não tem nada a ver. Eu sou crente, não tem nada a ver. Tudo tem a ver e a gente precisa chegar nisso. Portanto, talvez vá pegar fogo. Rebeca. O exemplo também seguinte da bicicleta é se a gente vê andando de bicicleta no mesmo horário do culto, a gente não está priorizando a Deus. E o que da nossa vida nova, a gente tem que priorizar as coisas de Deus, não andar de bicicleta na hora do culto. Olha o que ela falou sobre bicicleta. Vou andar de bicicleta no horário do culto. O problema não é andar de bicicleta, né? É o horário. Interessante. Bom, eu quero trazer uma frase de uma pessoa que está entre nós há pouco tempo. Assim, não é que está entre nós. Eu conheço há pouco tempo. Porque tem aqueles que não estão entre nós. Já se foram. Qual foi tua frase, Jéssica? Você ainda lembra? Tomara que você não lembre. Sabe por quê, Jéssica? Deixa eu falar uma coisa pra você. Quando alguém esquece uma coisa e é jovem, isso me alegra muito. Porque eu digo assim, puxa vida, né? Se a pessoa é jovem e se esqueceu, imagine eu. Você é católica? Por enquanto. Eu senti uma leve pressão. Eu tenho nada para isso. Repete, por favor, a frase, Jéssica. Quais são as pessoas aqui que pretendem se batizar dia 12? Mas vocês juntaram aqui, é isso? Que bonito. Não foi combinado. Você não vai? Não sabe? Vai? Temos mais alguém? Cadê o Daniel? Isso eu chamo de quarteto. Ele não veio. Fala pro Daniel que se ele não vier, eu vou entender que ele não quer se batizar. A gente vai dizer pro Daniel que se ele não vier pro estudo, a gente vai entender que ele está optando por não querer se batizar. Né? Qual é a pergunta mesmo, Jéssica? Posso falar, professor? Não. A Jéssica. A Jéssica. Ele é meu filho, tá? Por isso que ele quer ficar. Você. Não, ela é de boa. Responde aí vocês. Pode. Quer falar? A gente pode batizar alguém? Ela quer falar. Sim, eu vou deixar. Yasmin. Está certo a gente batizar uma pessoa que reconhece um erro, um pecado, não um erro, e quer mudar? Pois não.
Ai, minha vida tá toda errada. Vou esperar eu me consertar e não ficar mais pecando pra eu poder me batizar. Não. Você já pode começar de agora e você também pode começar porque você já tem se batizado. Só que tem que ser de coração mesmo, tem que ser de verdade. Mas não de coração na parte que tá errado, né? Que a gente fala do coração, mas tem muitas vezes que o nosso coração tá pecaminoso. Eu vou te fazer uma pergunta só para falar para você, porque quando eu trabalhei com a minha mulher, eu trabalhei nos Estados Unidos com minha mulher trabalhava numa alfaiataria. Ela costurava, consertava roupa. E quando nós íamos pegar roupa, pessoal, quando nós íamos pegar roupa para consertar em casa, só podia falar com ela em inglês. E a mulher falava com ela não entendia nada. Aí a gente mudou. Ok. Ela pegava, a dona da loja pegava a calça e dizia para mim, Celso, você tem que pegar isso aqui e fazer tal coisa, falando inglês para mim. Eu estava entendendo inglês, mas não estava entendendo o que era para fazer. Mas ela, já que não estava falando com ela entendia tudo. A pressão, é engraçado isso, a pressão. Por isso que eu vou perguntar para ela aqui. Você acha o seguinte? Certo? Não, eu tô... A pergunta é, você acha que uma pessoa que bebe de cair pode ser batizada? E a pessoa que não é viciada, mas bebe, pode ser batizada? Qual que você batizaria? Vou repetir. Nós temos uma pessoa... Tem que escolher um. Não, você pode fazer escolher os dois. Ah, tá. Você tem uma pessoa... Você pode botar os dois no céu ou no inferno. Ó, entre os candidatos ao batismo, tem um que bebe é viciado de cair. Está, inclusive, fazendo tratamento. E tem o outro que bebe, mas não tem vício nenhum. Ele bebe porque gosta. Eu batizaria a pessoa que está fazendo tratamento. Quem pode ser batizado? Quem que a igreja pode batizar, já que é a igreja que batiza? Eles entenderam? Eles entenderam. A Pan disse que se fosse ela, batizaria o viciado. Você está precisando de tratamento, está querendo mudar? Não, outro também tem. Não, mas o outro acho que você nem bebe. Se você? Não, julgando. Perigoso. Sim, julgando. Não, aqui não é a questão de julgar, é qual que você faria. Porque tem o problema do princípio bíblico. Você não... Só um pouquinho, eu tô indo pela Christian. Eles estão querendo parar de beber, porque às vezes eles estão no processo, numa luta. Não. O viciado quer parar, tá até fazendo tratamento. O que cai bêbado, não. O outro, ele nem sabe que isso é errado. Mas eu disse para ele que ele precisa parar. Ele disse, se depender de eu parar com o meu Dreyer, com o meu conhaque, não vou parar. O viciado você batizaria? Mateus. Pode não parecer, mas eu já fui. Já foi? Já foi um. Quando meus pais saíram da igreja, eu saí também, eu fui em casa à parte. E eu já bebi algumas vezes. E quando eu falei assim, não, eu vou ir para a igreja, pronto, parei com tudo. Já experimentei, bebia, e aí eu decidi parar. Porque eu fui para a igreja e tal. E eu escolheria a pessoa que bebe de vez em quando, do que o viciado. Porque o viciado já tem um hábito, né? E querendo ou não, mesmo ele se Aí, você vê? mesmo ele se tratando, ele vai ficar a qualquer momento, ele vai querer retornar aos velhos hábitos. É isso que eu penso. Veja que aqui nós temos
opiniões, não é? Nós temos, eu já estou a palavra, André. Eu não tenho sua opinião, como o senhor já falou, né? Mas É. eu penso diferente dele, por exemplo. Penso que aquele que bebe de vez em quando é diferente daquele que tem um vício que quer sair disso. Então, eu penso que eu batizaria esse que bebe bastante, bebe de cair, e quer sair disso. Já está Ok. tratando, tem que dizer. Então, acho que vai além, é uma doença. Ele precisa se tratar. Aquele que Agora, está em não. pecado, ele acha que não precisa mudar. Agora nós temos o Tiago. Na verdade, a gente está dando opiniões da nossa cabeça. O Matheus fez uma observação muito feliz. Eles falaram assim, uma peça que está com problema e ela é retificada. Continua a mesma peça. Ela só foi retificada. O Felipe falou assim, vai trocando as peças e o barco se torna novo. E se trocou todas as peças, não é mais o mesmo barco. Aí ela comentou sobre se batizar porque quer se batizar ou Para se tornar novo, você Ou já é nova. Então, na verdade, não importa se ele era bêbado, ladrão, adúltero, ele crê dali para frente como Jesus, seu único Salvador, o Espírito Santo dali para frente vai fazer o trabalho. Então você crê assim, ó. Eu não posso falar que nenhum deles não pode ser batizado se ele falar para mim que ele acredita em Jesus como seu único Salvador. Mesmo sendo adúltero. Mesmo sendo adúltero, porque dali para frente eu creio que o Espírito Santo vai fazer esse trabalho dele não ser mais adúltero. É o seguinte, a igreja aqui não batiza assim, não. Não, tudo bem. Tudo bem. Não, só para... A pessoa, quando ela se batiza, ela se torna uma nova pessoa. Mesmo continuando? Não, ela vai parar. Porque eu creio que Mas, dali pra você frente não, ela vai legal. ter o Espírito Santo. Mas por que não para agora? Porque ela não tem o Espírito Santo. Ela vai se batizar e vai ter o Espírito Santo dali pra frente. Mas, pô, antes de batizar, tem que ter Espírito Santo, tem que ter a mente de querer. Não, o Espírito Santo, sem o Espírito Santo a gente não... O Espírito Santo avisa você dali pra frente. Muitas coisas que você fazia, que você achava que não era pecado, você vai querer fazer, o Espírito Santo, ele te avisa. Você crê, então, que o que vai se batizar pode ainda estar descumprindo um dos 10 mandamentos? Ele mandando que ele é assim? Eu creio que todos que se batizaram descumpriram esse Não, não. Porque não tem como a pessoa se batizar Não. santa. 10 mandamentos. Os 10 mandamentos do Velho Testamento. Os 10 mandamentos do Velho Testamento. Quem tiver e ainda pecar um dos mandamentos do Velho Testamento ainda não conhece Cristo. Eu vou concluir. Agora, os 1051 mandamentos do Novo, só daqui 30 anos, porque é difícil. Esses não. Que você não pensa assim? Eu não acredito que ninguém se batiza santo. Não, não perguntei isso. Não comentei isso. Não, só um pouquinho. Não é isso. Eu estou dizendo o seguinte. Você crê que os 10 mandamentos da lei, a pessoa chega aqui e diz assim, pastor, eu ainda tenho uma amante, sabe? Eu sei que está errado, mas eu ainda tenho uma amante. E a gente deve batizar? Eu creio que dali para frente ele não vai fazer mais. Não, mas peraí, a pergunta é outra. A igreja deve batizá-lo esperando que amanhã ele não vai mais ou diga não? Se ele falar que aceita Jesus como seu único Salvador... Essa é o que você quer, ok. Aí, pois não. Pastor, o batismo ele é uma confissão de fé. E não existe... Vamos falar uma área que o senhor domina. Na área judicial, criminal. Não existe a possibilidade de você confessar um crime que você não cometeu. Então, a confissão é sobre algo que já aconteceu. Então, para você, sim, meu entendimento. Não existe a possibilidade de você fazer uma confissão de fé pública, que é o batismo, se essa mudança não aconteceu anteriormente. Então, primeiro você muda, para depois se batizar. É uma posição
Contrária do Tiago. Okay. Uma coisa É. muito clara que Alguém foi pediu a falada, palavra. uma coisa muito clara que o senhor já falou na pregação é que a pessoa deixa os pecados depois que aceitar Jesus se batizar, mas depende de qual porquê. Porque há pecados que são contra Deus e há pecados que são contra si mesmo. O adultério é um pecado contra Deus, então não batizaria o adúltero. Mas beber e fumar, se é viciado e quer mudar, esse é o pecado contra si mesmo. É esse batizaria. É isso que estamos aqui. Eu vou ser um pouco mais assim. Vou perguntar para você. O jovem todo sábado vai para a balada. O que é balada? É um baile? É isso? Tem que perguntar com os paladeiros. O que é balada? O jovem todo sábado, alguma vez por mês, vai para... Aí eu chego para ele e digo assim, olha, eu vou te batizar, mas você precisa parar com isso. Ou eu digo para ele, não vou te batizar. Você para antes, porque isso você pode. E digo para o viciado lá que está fazendo tratamento, eu vou te batizar. Qual é o certo? Na sua cabeça. Eu batizo o viciado, mas não batizo ela que vai para a balada. Não vou concordar com o Tiago, não, é isso? Vai ter que mudar já. Se você te batiza agora, você está indo ainda para a balada, que eu saiba, se embriagando. Então, nós estamos agora dando, vê se vocês concordam, estamos colocando o Espírito Santo agindo pós-batismo, mas não naquilo que você tem que fazer. Se você não se conforma que vai mudar para se batizar, então não faz sentido, porque hoje em dia eu escutei bastante isso. Eu vou mudar quando eu vou me consertar para me poder me batizar. Uhum. Mas se você não bota no seu coração, não se conforma que você quer mudar para se batizar, você não vai se batizar para depois mudar. Tá. Felipe? A questão do Espírito Santo ou batismo são coisas diferentes. Você receber o Espírito Santo, ser selado pelo Espírito Santo, não está vinculado ao batismo. Não está condicionado. Isso. Não te batizou que você foi selado pelo Espírito Santo. Tem 2 batismos. Não. Eu entendo que assim, aceitou a Cristo é pelo Espírito Santo. Alguém só pode confessar que Cristo é o Filho de Deus através do Espírito Santo. Vocês creem nisso? Sim. Que ninguém... A pessoa diz assim, não, porque eu aceitei Jesus. É verdade. Mas nós temos que não foi você. A operação de Deus chamando você. Né? Ninguém pode vir se Deus não chamar. Isso começa um processo de santificação, que é um processo. Lembra que a gente falou do exemplo do barco, que vai trocando a peça? É isso, é um processo. Mas eu estou conceituando, viu, Tiago e você e todo mundo, eu estou conceituando santificação como uma coisa nova. Eu estou conceituando santificação para os... Olha que interessante. Eu estou conceituando santificação para o adultério, por exemplo. Olha como eu conceituo santificação. Você é adúltero, não se batiza. Você para com isso. Agora, você olha a mulher na praia, isso é santificação. Você precisa parar com isso. Alô, Câmbio. E quando a pessoa diz sim ao processo de santificação, ela já é nova criatura. Se você responder para a Jéssica... Não, mas não estamos respondendo ainda para a Jéssica, Rebeca. Só um pouquinho. Os 1051 mandamentos do Novo Testamento, eles são fruto dos 10 mandamentos do Velho Testamento. Nós vamos parar aqui, e se vocês deixarem a gente continua, mas eu quero dar uma dica de adultério e imagem de escultura. Se uma pessoa diz assim, eu creio em Nossa Senhora Aparecida como corredentora, tal. A meu ver, a igreja tem que dizer, não te batizo.
Agora, olha a minha razão com o Tiago. Como ela tem o Espírito Santo vai trabalhar nela, não neste mandamento, mas naquele que os crentes têm pecado. Não tem uma imagenzinha e confia nela e ora para ela. Mas tem muitos deuses ainda nos seus corações. Às vezes o carro, às vezes o dinheiro, o filho, o estudo. E aí o Espírito Santo fala, não, senhor, isso também é pecado. Então, essa é a minha crença aqui, no sentido de que os 1051 mandamentos do Novo Testamento são todos dos 10. Jesus não veio cumprir a lei, ele veio estabelecê-la. E quando ele estabelece, ele pega o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro. Nós, depois do batismo, vamos ter que aprender isso. Não farás para ti imagem de escultura. Vamos ter que fazer. E assim vai. Não adulterarás. Agora, meu filho, é olhar para uma mulher, procure se santificar, não olhar. Mas isso é coisa que a gente vai continuar. Quero perguntar se a gente pode continuar aqui domingo que vem. Sim, senhor. A gente tem... A Jéssica veio nos dar essa colaboração, todos nós colaboramos. A colaboração que ela veio dar é a pergunta que ela fez, que está aqui no meu computador. A gente vai se batizar. E nós vamos precisar dizer para vocês quando que nós não batizamos uma pessoa. E quais são os frutos que nós esperamos. Vocês acham que dá certo hoje o secretário não chamar a nossa classe para falar? Ou alguém quer... Hoje Não chamar, pastor, porque a gente continua não é? próximo. Amém? Obrigado pela presença de vocês, pela colaboração. É chamar ou não chamar? Não chamar. Domingo a gente continua aqui, pode ser?